Muito bem, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Que cada um nesta noite possa manifestar esta paz, que sejamos filhos da paz. É o que Jesus, ao vir, manifestou, né? Eu vos deixo a minha paz. Então, que possamos também manifestar isto. Precisamos disto. E não está longe de nós, viu? Não está longe de nós. Às vezes, acontecimentos e circunstâncias nos deixam tão atônitos e em um estado de defesa que não conseguimos lembrar destas coisas. Mas vamos desejar esta bênção e também esta paz, né? Aos irmãos Aparecido Borges e Jéssica Borges, que estão nos visitando. Estão aqui? Aparecido e Jéssica? Ah, muito bem. Podem ficar em pé para que os irmãos vejam vocês. Aí estão, o irmão Aparecido, né? E a irmã Jéssica na ponta? Na outra ponta à direita, né, do irmão Aparecido. Tem parentesco com a irmã Selma? E qual? E tá mostrando aí. A irmã Selma de Goianira. Olha só. Aí está a irmã Selma, que sempre notifica, escreve no chat. Deus te abençoe, irmã Selma. E o genro, não é? Muito bem. E tem também a garota. Deus abençoe vocês, viu? Agradecemos pela visita. E quem que quer cumprir aquele propósito de dar um abraço aí na irmã Selma, desejando a ela aí as boas-vindas para que ela se sinta, né, bem-vinda. E no irmão Aparecido também. Então, sintam-se recebidos. Nós temos aí esta prática, né, de dar este abraço. Isso diz muito. Somos gratos pela visita de vocês. Amém. Irmão Aparecido Borges e a irmã Jéssica. As portas estão sempre abertas, viu? Deus abençoe mesmo vocês. E vamos então nessa noite pensar em alguma coisa que possa nos ajudar, irmãos. Temos aí vivenciado, Deus tem nos permitido, e isto eu digo com convicção, porque nada está fora do controle de Deus. Isto faz parte da onipotência e da soberania de Deus. Nós precisamos conhecer a este Deus que nós anunciamos. Precisamos saber que Ele é onipotente, que Ele é soberano, que Ele é onipresente. Ele transcende espaço, tempo. Este é o Deus que nós anunciamos e por isso nós dizemos: nada está fora do controle de Deus. Tudo o que acontece, Ele está observando, atento, e existe um propósito para aquilo. As coisas que nos acontecem, das quais nos deixam aflitos, das quais nos deixam nervosos e agitados, das quais o apóstolo Paulo diz assim que estas coisas devem acontecer para que se manifeste de fato aqueles que são sinceros, aqueles que são falsos. Tem que acontecer. Nós ouvimos, né? É o nosso inimigo através de uma percepção, de uma visão amiga. Quem pode considerar um inimigo como seu amigo? Eles dizem, se você quer conhecer e saber se um filme é bom, veja a crítica. A crítica... Existe um nome aí completo, né, que completa a frase. Mas observe a crítica daquele filme. E você vai saber se ele é bom ou não. Por quê, irmãos? Porque a força contrária, aquilo que vem contra, é que realmente vai mostrar.
Quem é você, o que você está fazendo, qual é o caminho que você está tomando. E foi isso que Jó percebeu em sua caminhada, em sua jornada. Naquele processo, Jó estava vivendo uma vida que nenhum outro homem de sua época viveu daquela forma. Vocês sabiam disso? Jó foi exaltado por Deus de tal forma que não existia outro homem como ele. Era um homem rico, era um homem íntegro, era um homem reto, era um homem que temia a Deus e se desviava do mal. Essas são as atribuições dadas pelo próprio Deus. Não existia outro como Jó. No entanto, vocês sabem o que aconteceu com ele, não sabem? As provações pelas quais Jó passou. E foram 5 as áreas de sua vida afetadas. Pelo seu adversário, diante da permissão dada por Deus. Não sei se você sabe, mas Jó, capítulo 1, capítulo 2, você vai perceber que Satanás, para investir contra Jó, teve que pedir permissão para Deus. Irmãos, Satanás foi astuto, e ele queria mostrar para Deus, ele queria sim, macular a imagem de Deus, dizer para ele: olha, o teu filho te teme, é porque você o abençoa. Então existe uma condição aí, né? Você deu tudo para ele, é por isso que ele te respeita, é por isso que ele te obedece. E queria mostrar também que Jó não era íntegro, porque Jó fazia aquilo, temia a Deus, porque ele tinha as coisas. Então aí o inimigo queria investir contra os dois lados, né? Sabe o que Deus fez? Falou assim: olha, eu conheço o meu servo, vai lá, toma de conta, só não lhe tira a vida. Sabe o que Deus estava fazendo? Colocando Jó como seu advogado, como seu representante. Oh, irmãos, eu fico pensando assim, será que Deus ele pode confiar tanto em mim assim, para dizer assim: vai lá no Michael, tira o financeiro, tira os filhos, tira os bens, tira a amizade, os amigos, tira o relacionamento saudável no casamento, tira, deixa ele no pó. Vamos ver o que ele vai fazer. Foi isso que Deus fez com Jó. Mas, nesta curta meditação, eu quero entender com vocês, irmãos, que Jó precisou passar por isso. Jó precisou passar por este vento contrário. Sabe para quê? Para mostrar, primeiro, para Satanás, que ele não obedecia e não temia a Deus, não era por causa das coisas que ele tinha, não era por causa das riquezas e bênçãos que Deus dava a ele, porque riqueza e glória vem de Deus. Deus abençoa as tuas mãos para que você conquiste riqueza e a glória seja dada a Ele. Ele controla isso, e Ele deu isso a Jó. Mas Jó precisou passar por isso, para no final poder entender que todos aqueles 16 questionamentos, Jó, em toda a sua narrativa, 16 vezes ele levanta aos seus amigos, a Deus, porque ele começa a razoar, não só com seus amigos, mas até com Deus. Por quê? Porque a vida me veio? Porque os seios me amamentaram? Porque eu não morri antes de nascer? Por quê? Por quê? Por quê? E por 32 vezes, de Jó capítulo 1 até Jó 42, por 32 vezes, Jó levanta queixas aos céus, a Deus. E tudo isso, irmãos, precisou lhe acontecer, sabe para quê? Para ele poder chegar e dizer assim, ó: eu sei que tu, conversando com Deus o Pai, eu sei que tu podes fazer qualquer coisa, e que nenhum pensamento pode lhe ser impedido. Quem é este
que esconde o conselho sem conhecimento? Irmãos, vocês percebem que Jó, estando nas cinzas, pele chagada, cheia de chagas, sabe, necrosando assim, caindo mesmo, aquela coisa horrível de se ver e de se cheirar. Jó, que uma vez tinha um passado glorioso, agora estava tendo um presente terrível, e futuro não tinha esperança de ter futuro para ele. Mas é tão linda esta história poética, como Jó é colocada na Bíblia, como um livro poético, mas que nos traz lições tão profundas, para entendermos que as aflições, entendermos que as circunstâncias, os sofrimentos, eles não vêm por acaso, mas eles nos acontecem para nos trazer ensinamentos. Como Jó pôde aprender com isso aqui, irmãos? Aqui está, Jó trazendo a lição. Quem é este que esconde o conselho sem conhecimento? Jó 42, versos 1, 2, 3. Por isso eu proferi o que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, as quais eu não sabia. Ouve, eu te suplico, meu Deus, e eu falarei. Exigirei de ti, e tu declara a mim. Eu tinha ouvido de ti com os ouvidos, mas agora os meus olhos te veem. Portanto, abomino-me e arrependo-me em pó e em cinzas. Eu me arrependo e eu me abomino em pó e cinzas. Vocês percebem que o que aconteceu na vida de Jó? Jó perdeu toda aquele glamour de se viver, para viver dias e dias coçando a pele. Não tinha mais os seus filhos pelos quais ele tanto amava, eram 10, e um dia apenas ele sepultou os 10, porque o inimigo investiu, e em um acidente, tirou a vida de todos eles, 7 homens e 3 filhas, 3 mulheres. Já sepultou 10 filhos em um dia? E sabe o que é mais sublime, irmãos? Que Jó, enfrentando tudo o que enfrentou, não tendo apoio dos familiares, porque os irmãos, os parentes, você vai ver que eles rejeitaram a Jó. Apenas os amigos foram visitá-lo, e ainda assim, para acusar a Jó, para dizer para ele: isso está te acontecendo, é por culpa sua, é pecado teu. Sabe, é fácil quando você sofre perseguição, quando alguém vem contra você, quando alguém te deixa frustrado, nervoso, você perde as estribeiras. É fácil quando fazem isso com você, mas você tem saúde, você tem uma casa para ir, você tem seus filhos que estão na sua casa para te receber, você tem a sua esposa, você tem o seu marido para te consolar, para te dar aquele abraço. Mas e quando a tua esposa está contra você? Ô Jó, amaldiçoa este Deus e morre. Que lhe adiantou, Jó, passar as madrugadas intercedendo por cada filho? Porque Jó passava as madrugadas sacrificando. Por 10 filhos ele fazia um sacrifício para cada. E não só isso, ele chamava cada um para dizer assim: olha meu filho, existe um Deus, honre a esse Deus em vida. Aí a esposa vira para ele e fala assim: morre, Jó, para que sofrer desse jeito? Parece que a esposa estava assim, né? Ela já estava na mesma cantoria de Satanás, né? Estava lá, Satanás estava na melodia, tocando a orquestra na vida de Jó. E a esposa foi junto. Eu não estou dizendo isso para deixar a mulher lá embaixo, não, nós já passamos disso. Esse não é o objetivo. Porque da mesma forma que isso acontece com a mulher, isso acontece com o homem. O homem que não está no mesmo ritmo, o homem que não está vivendo o mesmo processo, a mesma jornada, o homem que não entendeu qual que é o seu propósito. E uma vez não entendendo o seu propósito, você não consegue suportar o processo. Suportar
O processo é viver segundo a segundo, minuto a minuto, dia após dia. Para você fazer o quê? Para acordar e nem lembrar de Deus, nem agradecer pelo fôlego de vida, nem agradecer por ter saúde, nem agradecer por ter o que comer. Chega no fim do dia, você nem se lembra que Deus deixou você passar todas as horas e chegar à noite e você ter um leito para encostar a cabeça e descansar. Mas Jó, diante de tudo isso, irmãos, ele pôde dizer assim: eu me abomino, porque agora eu entendo quem é Deus. Irmãos, lá no início, Deus falou assim para Satanás: tem visto o meu servo Jó? Ele é reto, ele é íntegro, ele se desvia do mal. Aí Jó no final ele chega aqui dizendo assim: olha, eu me abomino e eu me arrependo. Mas como assim? Por que que este homem, sendo exaltado como foi por Deus, agora ele está indo totalmente contra essa afirmação? Por que isso, irmãos? Você sabe por quê? Porque Jó conhecia algo sobre Deus. Jó ouvia algo sobre Deus. Jó não pertencia a Israel. Jó não era nem mesmo um hebreu. Ele era um gentio, vivia numa terra pagã. E mesmo assim, ele pôde mostrar para nós que ele não é fruto do meio. Ele pôde mostrar para nós que onde ele estava, ele não era influenciado por aquelas forças. Ele não idolatrava deuses. Ele não trazia sacrifícios para deuses, mas era o único Deus vivo e verdadeiro. Aí estava ele mostrando. Foi por isso que Deus disse para ele. Mas sabe por que Jó pôde reconhecer o quão falho ele era, irmãos? Porque ele tinha se aproximado de Deus. Sabe de uma coisa? Quando nós chegamos perto de Deus, aquela luz tão pujante mostra para nós quão falhos nós somos, mostra para nós quão pecaminosos nós somos. Mas para isso nós precisamos chegar perto de Deus. Os maiores reconhecimentos de pecado vieram de homens e mulheres em lágrimas que estavam perto de Deus. Eles puderam reconhecer que eles eram falhos de verdade. Até mesmo o profeta Isaías. Até mesmo o profeta Isaías. Sabe o que Isaías fez? É isso que acontece, irmãos, e é isso que nós precisamos entender. Porque a cura, porque a transformação não começou na vida de Jó através dos bens, através da sua esposa, porque Jó precisou perdoar a esposa. A transformação foi física, foi carnal, mas a transformação foi alma. Você vai perceber, Jó teve uma transformação de mente, corpo e alma. A Bíblia não fala que ele se casou de novo, a Bíblia não fala que a sua esposa se perdeu, mas a Bíblia fala que o seu casamento foi renovado, foi restaurado. E deste casamento, Jó ainda teve outros 10 filhos. Destes 10 filhos, 3 mulheres, que eram as mais lindas e formosas do mundo. E ainda tem seus nomes revelados. E ainda, Jó pôde ver os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Quando você entende quem é Deus, você vai entender quem é você. É por isso, irmãos, que nós podemos dizer e chegar como Jó, diante de qualquer aflição, e você dizer assim: eu falhei, a responsabilidade é minha, a culpa não é de ninguém, não, mas a responsabilidade é minha, e eu vou correr atrás de resolver isso. Jó correu atrás, os seus amigos não foram fiéis, o acusaram injustamente, porque um dos princípios, nós ouvimos isso ontem, um dos pilares da autorresponsabilidade, o primeiro é: se for para criticar, o que você tem que fazer? Vamos ver, quem que ouviu ontem? Quem que aprendeu? Se for para criticar, fique calado, cale-se,
Mas os amigos de Jó não se calaram, e nem mesmo Jó. Falou, e no final ele disse assim: eu falei sem entender. Oh, Deus maravilhoso! Jó questionou tanto a Deus, e quando Deus respondeu, do 38 ao 42 capítulos, quando Deus respondeu, em nenhum momento Deus trouxe respostas para os questionamentos de Jó. Deus é soberano em tudo o que Ele faz. O que nós devemos fazer, sabe o que é, irmãos? É olhar para a majestade de Deus e entender que Ele está no controle de tudo. Ele não tem que dar satisfação para as nossas dúvidas. Ele não tem que explicar os nossos questionamentos. Em vez de nós olharmos para os nossos problemas, em vez de manter o foco naquilo que está acontecendo na nossa vida, no nosso mundinho, olhe para algo que está além disto. Nós devemos entender isso. Acima de tudo, Deus está no controle. Deus não respondeu a nenhuma das dúvidas de Jó. Ô Jó, você sabe quantas vezes Deus questiona Jó? Mais de 70 vezes. Onde estavas tu quando eu fundava a terra, Jó? Onde você estava quando as estrelas eram formadas? Você pode perguntar para qualquer astrônomo quantas estrelas existem no universo. Ele vai dizer assim para você: olha, você sabe quantos grãos de areia existem no nosso planeta? Em todos os desertos, em todas as praias, quantos grãos existem? E as estrelas que existem no universo são muito mais do que a quantidade de grãos que nós temos. Chegaram a medir o universo de um extremo ao outro. Mais de 90 bilhões de anos-luz de um extremo a outro. Deixa eu te falar isso. Se nós andássemos na velocidade da luz, que é mais de 300 mil quilômetros por segundo, nós levaríamos mais de 90 bilhões de anos para cruzar aquilo que se conhece como universo. E aí sabe o que a Bíblia diz? Que Deus tem isso na palma das suas mãos. Que Deus, Ele estende os céus como uma cortina. Que Deus conhece cada estrela e as chama pelo seu nome. Nós precisamos entender quem é Deus, sabe para quê? Para que quando o problema vier, você não olhe para o seu problema. Porque se você olhar para o seu problema, você vai se achar um injustiçado, como o Jó estava se achando. Olha a injustiça! Quem sou eu para sofrer isto? Sou um crente. Compreender quem Deus é entender que Ele tem o controle de tudo, Ele pode todas as coisas. E outra, a crise que está acontecendo na sua vida não abala o nosso Deus. Esta crise não afeta a Ele. O seu trono é inabalável diante disso, irmãos. O que é isso diante de um Deus que conhece todas as coisas? Por isso, irmãos, nós dedicamos esse momento para orar. Mas sabe, nós precisamos entender a quem nós oramos. Nós precisamos entender que muitas vezes falamos coisas sem conhecimento de causa. Nós queremos explicação para tudo. Jó viveu mais de um século depois que estas coisas lhe aconteceram. Depois dele ir à falência, depois dele ir para o buraco. Mais de um século. E ele não teve resposta de o porquê ele tinha que passar por aquilo, sendo que ele nunca pecou contra Deus. Jó capítulo 1. Nunca pecou contra Deus. Ele não teve a resposta daquilo. Mas sabe o que é lindo? Ele viveu o processo. Ele assumiu a responsabilidade de um pai que ora pelos filhos, que intercede pelos filhos. Ele assumiu a responsabilidade de chegar num ponto e dizer assim: olha, tudo bem, os meus filhos me foram tirados, a minha pele está caindo por terra, dores e dores, eu não consigo dormir, mas de uma coisa eu sei,
é que o meu Redentor vive. Será que nós estamos sendo verdadeiramente filhos de Deus? Para manifestar a expressão máxima de Deus? Disseram assim para Jesus: olha, nós não vamos tacar pedra em você, não é por causa das obras, mas é porque você está se fazendo como Deus. Aí Jesus disse: olha, mãe, vocês não conhecem a lei, não? Vocês tanto zelam pela lei, são doutores da lei, e vocês não sabem que está escrito lá assim: vós sois deuses? Nós precisamos, irmãos, parar de ser meros estudiosos da história. E sabe o que nós devemos ser? Testemunhas vivas desta história. Muitos não estão sabendo interpretar o momento presente que estão vivendo. Conhecem a história, sabem falar da história, e muitas vezes uma história pervertida, porque compra a narrativa de alguém, falsa, mentirosa. Mas nós temos que parar com isso, e nós temos que prestar atenção no que está acontecendo com a gente, no agora. O que está acontecendo comigo no agora? Por quê? Para quê? Eu não sei. Mas aqui está uma oportunidade para manifestar quem eu sou. Você sabe que... será que Jó conheceria quem era a esposa dele, que ele viveu não sei quanto tempo até aquele momento, que ela agiria daquela forma? Quando ela chegou e falou: morre, está ruim, morre. Mas primeiro amaldiçoa Deus, esse Deus aí que você... Aí ali, mas essa é a esposa que dorme comigo? Jó teve a oportunidade, sabe de quê, irmãos? De despachar ela e dizer assim: olha, lá na minha dor, lá no meu sofrimento, quando o meu bolso estava vazio, quando eu não tinha os meus milhares de juntas de bois, os meus servos, naquele momento lá você não esteve comigo, mas agora que Deus me deu tudo em dobro. Jó era um homem rico, o mais rico do Oriente, e Deus transformou a sua vida de tal forma que ele se tornou um homem rico, duplamente rico. Tudo ele recebeu em dobro. E ele poderia muito bem ter desprezado seus amigos. Mas sabe o que Deus mostrou para ele? Que não são os argumentos, não são as justificativas, irmãos. Não são as nossas próprias forças. Deixa o amor de Deus penetrar em você. Vamos aprender a viver este amor. Entender que Jesus disse: se alguém te bater na face, dá outra. Dá outra. Alguém te obrigou a caminhar com ele 1 milha, 1 quilômetro? Caminhe com ele 2. Viva o processo. Caminha 2. Conheça o coração dessa pessoa. É teu inimigo, mas é uma alma. E aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás foi por causa desta alma também. Você não tem que participar da minha igreja para ser salvo. Conheça Jesus. Conheça o amor de Jesus. Ame a Deus acima de todas as coisas. E ame ao próximo como a si mesmo. Você pode ser um ateu, você pode ser um incrédulo, um desigrejado. Saiba pelo menos amar. Não é tirar a vida do outro com a justificativa de que está cumprindo uma missão do seu Deus. Não é matar, não é roubar. Jó precisou entender quem era Deus, porque antes ele falava de Deus, ele era íntegro, mas agora, irmãos, ele disse assim: eu te vejo com os meus olhos. Quando você orar para este Deus, que é soberano, que é onipotente, que nada pode limitar a Deus, se Satanás está com
a sua flecha apontada para você, se você está padecendo injustiça, se você está sofrendo, e você acha que isso é culpa de alguém, saiba que Deus é muito maior do que isso. Pare de apequenar a Deus, tire o foco de você, coloque o foco no trono da graça. Conheça a grandeza do seu Deus, que é ilimitável, é indizível. Não podemos dizer qual é a grandeza do nosso Deus. Nós vamos passar a eternidade com Ele, e mesmo assim nunca saberemos qual é a grandeza de Deus, porque não tem como. Ele é onipotente, Ele é soberano, Ele está presente em tudo. Afinal de contas, a nossa fé seria vã se nós não crêssemos desta forma. E é por isso, irmãos, que a história, é por isso que o que está acontecendo no mundo não é algo do acaso, não está fora de controle. Pode estar descontrolado mediante a referência de vida que você tem, mediante ao padrão de vida que você tem, pode estar. Mas Jesus disse assim: olha, quando estas coisas acontecerem, olhe para cima, porque a vossa redenção está próxima. Nós estamos fazendo isso? Nós estamos olhando para Deus e dizendo assim: olha, Deus, o Senhor controla tudo, o Senhor sabe de todas as coisas, nenhum fio de cabelo que cai da minha cabeça está oculto diante dos teus olhos, por isso eu descanso em Ti. Descansar em Deus é viver o processo, é fazer o que tem que ser feito. Isso está no controle das tuas mãos? Faça, mas você tem que conhecer Deus primeiro. Está sob controle das tuas mãos? Faça, é sua responsabilidade. Não está no seu controle? É da responsabilidade do outro. Ou se nós pudermos entender isso, você vai parar de cuidar da vida do outro, e não vai fazer como aqueles amigos molestos, indigestos de Jó, que queriam, ajudá-lo, mas fizeram ficar pior. E aí no final, Deus teve que falar assim: olha, eu estou irado com vocês, porque vocês não falaram a verdade de mim. Mas aí está o meu servo Jó, levem os sacrifícios diante dele, ele vai orar por vocês, e eu vou aceitar a oração dele por vocês. Deus ouve as nossas orações, Deus aceita as nossas orações. Nós não salvamos ninguém, irmãos, nós não convertemos ninguém, mas é o Espírito Santo que nós cremos. Este converte, este convence o coração do pecado. E a oração intercessora de Jó, quando Jó parou de olhar para si mesmo, e quando Jó começou a olhar para o próximo, quando Jó começou a orar pelo próximo, a transformação começou a acontecer. Sabe, tenho gostado tanto de orar e lembrar daquelas pessoas que eu convivo, e até das pessoas que eu não conheço, mas eu sei que estão padecendo, eu sei que estão sofrendo injustiças, estão perdendo a vida de forma injusta. E a gente lembra dessas pessoas, intercede por elas, porque Jesus falou assim: olha, quem que é o maior? É o que serve ou o que está à mesa comandando? Quem que é o maior? Não é o que está à mesa comandando? Ele não é o maior? Jesus disse isso, mas ele disse assim: mas eu que estou à mesa com vocês, eu estou servindo, eu vim para servir. O propósito de um filho de Deus é servir. Com o que você vai servir o próximo? O que você pode fazer para servir? É com a sua experiência de vida?
é com o que você tem passado, é por essas experiências sofridas, mas que você tem se mantido de pé, você tem erguido a cabeça, e aí você tira lições disso. Aí você pode dizer: eu passei por isso, então sabe o que eu fiz? Isso, isso e isso. Você também vai vencer, meu irmão. Você também vai vencer. E aí Jesus disse: você quer ser o maior no reino? Quer ser o maior no reino? Então sirva, seja como aquela colher, né? O que a colher faz, irmãos? Você a pega, ela vai lá, pega a porção de alimento e ela faz o quê? Ela te serve. A colher não está em constante briga consigo mesmo. Eu quero trazer assim, metaforicamente, para que você entenda. Não brigue com o teu propósito de vida. Não brigue com o teu passado. Viva o teu presente. Reconheça o que Deus tem te dado. Agradeça por isso. Perdoe quem tem te maltratado. Seja grato por isso, por este momento. Perdoe. Quando vocês orarem ao Pai, perdoai aqueles que têm ofendido, e o Pai que está no céu vai perdoar as vossas ofensas. Princípios da Bíblia, princípios de vida, princípios de cristão. Vamos viver estes princípios, vamos aplicá-los ao nosso processo, para que assim o propósito seja tão visível e você tenha tanto gosto de viver, para que assim o espírito de suicídio não lhe sobrevenha e você fique sem forças, porque de fato você quer viver, mas você não encontra razão para viver e você quer tirar a vida. Vamos agradecer ao nosso Deus, vamos levar a nossa alma a Ele, e agradecer, e interceder pelos nossos irmãos, agradecer por aqueles que nos visitam, agradecer por aqueles que dedicam o seu tempo nessa transmissão, e eles querem viver esta jornada, eles querem suportar este processo, querem viver este propósito. Ricardo Silva, Júlio César, essa depressão quer tirar-te a visão do teu propósito, Júlio. Não, tire o olho disso, tire o olhar das tuas dores, olhe para o Deus que não se abala com nada, e Ele te conhece, Júlio, Ele te conhece, Ricardo, irmã Doracina, irmã Neide com a sua família, irmã Helena Rodrigues, este câncer não é nada. Lívia Moraes, este câncer não é nada. Não é mesmo. Deus está no controle de tudo. Sabe, eu não sei qual é a dor que você está passando por causa disso, porque não é o meu problema, mas eu sei me compadecer de tal forma, Helena e Lívia, que eu sei que o meu Deus é poderoso para livrar vocês disto. Irmão Ivanildo, irmã Lorena Silva, Leonardo, Elton, irmã Vitória, todos vocês, não importa qual seja a necessidade, nós estamos intercedendo por vocês. Eu tenho família, eu tenho um filho, eu sei o que é perder o controle, eu sei o que é estar fora do controle, e este temperamento, este sistema nervoso fica abalado, e você fala coisas que você não queria, você toma atitudes que você não queria, mas eu sei também que o meu Deus, Ele me perdoa por estas coisas. É dócil você assumir a responsabilidade. A culpa não foi sua, mas você assume a responsabilidade. O Senhor Jesus Cristo cresceu,
Ele aprendeu na aflição o que era a obediência para cumprir a vontade do Pai. Ele viveu o processo. Ele viveu 33 anos para cumprir o propósito. Isso é lindo. Você é um filho de Deus. O seu Deus, Ele é onipotente, Ele é soberano, Ele não tem que te dar explicações. Mas Ele disse assim, ó: quando você padecer, eu estarei com você. Todo aquele que vier a mim, nenhum deles se perderá. Por isso, vinde a mim. Você que está cansado, você que está oprimido, vinde a mim, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Venha, esteja comigo. O Senhor Jesus prometeu isso. Esteja com Ele. Coloque o seu olhar no trono majestoso que não pode se abalar com as guerras, com os terremotos, com as bombas nucleares. O trono de Deus não se abala com essas coisas. Tudo está no controle de Deus, tudo tem um propósito. Ei, glória a Deus. Aleluia. Entenda quem é você, entendendo quem Deus é. Muitas vezes você não entende o que Deus está fazendo na sua vida. É complexo, é difícil. Se é para suportar, é porque é difícil. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Viva o processo. E você não pode entender muitas vezes. Não, mas não se preocupe com isso. Não tente entender o que está acontecendo. Entenda quem é o Deus que está acima destas coisas. Pronto. Entenda quem é este Deus. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Deus Salvador. Ele é o Deus Santo. Ele é o Pai. Ele é o Deus justo. Cumpra agora o que o teu coração quer. Você não precisa de mim aqui para te animar. Saiba disso. Você é uma tocha acesa nas mãos de Deus. Você sabe muito bem como agradecê-lo. Você sabe muito bem como deixar o Espírito Santo entrar em você. Você não precisa de ninguém para te animar. Você é casa do Espírito Santo de Deus. Você tem autonomia para adorá-lo. A salvação vem dos judeus, mas agora chegou o tempo de que os verdadeiros adoradores vão adorar a Deus em espírito e em verdade. Como eu estou feliz de saber que você faz parte disto. Você faz parte deste aprisco do Senhor. Você faz parte do povo de Deus, que não tem raça, que não tem cor, seja grego, seja gentio, seja judeu. Você é povo de Deus.